Mais uma vez, bom dia, boa noite, desculpem a todos e a todas. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula, ao nosso curso de Direitos Reais. Na aula passada, nós falamos sobre condomínio e direito de vizinhança. Dois temas que se interrelacionam, em razão de que os condôminos também são vizinhos. E nós vamos falar na aula de hoje de um tema totalmente novo. A gente vai falar de direitos reais sobre coisas alheias. Então, quais são esses direitos reais, outros direitos reais que não a propriedade, como nós já estudamos. Então, vejam, pessoal, quando nós iniciamos o nosso curso de direito real, lá no início, nós falamos das características dos direitos reais. Depois, nós direcionamos o nosso estudo para a posse e vimos vários institutos relacionados à posse. Nesse tema, muita atenção, porque a posse, ela não se confunde com propriedade e ela tem todo um regramento autônomo, inclusive o manejo das ações possessórias se dá independentemente de quem tem o título, né? Acho que foi o Douglas que me mandou um WhatsApp essa semana nesse sentido. Então, muita atenção nesse aspecto da posse. E aí, pessoal, a gente voltou, fizemos a prova bimestral e voltamos ao estudo da propriedade. E aí nós estudamos a aquisição da propriedade imobiliária e a aquisição da propriedade mobiliária, ou seja, propriedade imóvel e propriedade móvel. Então, vimos lá as formas originárias, falamos do uso capião, falamos da cessão, falamos de formas derivadas, falamos do registro. Em relação à propriedade imóvel também vimos as especificidades, como, por exemplo, o achado de tesouro e aquelas terminologias próprias lá da confusão, comistão, que é próprio lá da propriedade privada. E aí nós avançamos na última aula e falamos de condomínio. A ideia do condomínio significa copropriedade, condomínio, domínio em comum. Mas também o condomínio, ele se dá de outros aspectos. Hoje se fala em condomínios edilícios, condomínios por lote e condomínios por tempo compartilhado, o famoso time sharing. Então, nós vimos diferentes aspectos da copropriedade. Então, no condomínio por lotes, por exemplo, que tem um regramento bastante assemelhado ao condomínio edilício, a pessoa é proprietária de uma parte, com exclusividade, e também proprietário em relação às áreas comuns, com fração ideal. A propriedade compartilhada, ou time sharing, é algo novo. Em 2018 foi regulamentado por uma lei, alterando o Código Civil, e nós vimos que se trata de tempo compartilhado no sentido de que a pessoa é proprietária, direito real sobre coisa própria, proprietária, então, de uma fração de tempo sobre determinado aspecto da propriedade. E na aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade, pessoal, a esse estudo dos direitos reais, avançando para outros direitos reais que não sejam a propriedade. E aí nós vamos estudar quais são eles. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa já visualizar do que eu estou falando. Então, por isso aqui, ó, no artigo, o artigo 1225, que nós estudamos lá no início do curso, ele dispõe, lembra que eu falei que era um rol taxativo, que eram direitos reais? Então, trata-se aqui da aplicação do princípio da tipicidade, números fechados. Por quê? Porque são esses direitos reais que aparecem lá no artigo 1225. Então, o próprio código elenca quais são os direitos reais. O inciso 1º trata do direito à propriedade. Depois a gente tem outros direitos reais. A superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, a concessão de uso especial para fins de moradia. Esse direito real a gente falou já dele, de certo modo, quando a gente tratou daquele caso, principalmente para quem leu os documentos a respeito da posse de direito de moradia lá da Vila Boa Esperança,
da URGS, por quê? Porque ali foi feito depois um acordo com a concessão de uso especial para fins da moradia. A concessão de direito real de uso e a laje, que foi também algo bem recente, alterando o Código Civil. A laje a gente vai ver a natureza jurídica, vai discutir, porque também existe uma controvérsia se a laje é direito sobre coisa alheia ou direito sobre coisa própria. No mesmo molde da multipropriedade, tem um direito de propriedade da laje, tá? Então, vamos adiante. Na aula de hoje, a gente vai falar da superfície das servidões. Tá bem, pessoal? Então, iniciando o nosso estudo, o que é o direito de superfície? Também é um direito novo, tá? Esse direito de superfície em relação ao Código Civil de 1916. E ele vai vir ao encontro de uma ideia da exploração econômica melhor do bem. Então, possibilitar que outro possa fazer uma exploração econômica no direito próprio de propriedade. Para isso, se faz um contrato de superfície com qual é a característica do direito real, com alteração do registro no registro de imóveis, conferindo erga omnes esse direito ao superficitário. Então, vamos estudar o que se trata esse direito de superfície juntos aqui. No 1369 do Código Civil, ele está disposto: o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar. Essa é a ideia da superfície. Superfície é aquilo que a exploração econômica daquilo que corresponde àquele direito de propriedade. Só um minutinho aqui, pessoal. Tá batendo na campainha aqui, rapidinho, tá? Já resolvi. Então, o direito de superfície, pessoal, o que significa? Significa que o proprietário, ele vai conceder a outrem, que é o superficitário, a possibilidade de explorar economicamente a sua propriedade. Isso se deu em razão de que, muitas vezes, o proprietário ele não tem condições de investir na exploração econômica do seu bem. Então, ele vai ceder esse direito de superfície para que outro possa explorar economicamente, dando um valor, um determinado valor àquele sujeito. Como o nome mesmo denota, a ideia da superfície, ela se dá exclusivamente em bens imóveis, tá? Então, qual é a grande vantagem do direito de superfície? Depois a gente vai ver que tem um infográfico no material de vocês ali no AVA, em relação à locação, porque aqui nós temos um direito real, com registro no RGI, o que vai fazer com que tenha efeitos erga omnes. Qual é o grande problema? Ah, mas eu posso locar um terreno para exploração, por exemplo, de um estacionamento. Posso locar, eu tenho esse terreno, eu loco para uma empresa de estacionamento, e a empresa de estacionamento vai e vai explorar economicamente, vai fazer lá a sua atividade comercial naquela minha propriedade. Qual é a grande questão nesse aspecto? Se eu vender a minha propriedade, não atinge o direito da empresa de estacionamento via de regra, porque é um direito pessoal. Não sei que eu tivesse feito o registro da locação no RGI, mas, além disso, também os motivos de desfazimento do negócio, como é um negócio pessoal, são maiores do que a superfície, que a gente vai ver que, inclusive, pode passar hereditariamente. Nós já vamos estudar. Então, para aquele sujeito que vai fazer exploração econômica, lhe confere muito maior segurança. Então, pode ser estabelecido por um prazo determinado, e aí o que vai acontecer? Naquele prazo determinado, aquele sujeito tem a segurança de que aquela exploração econômica vai ser exclusivamente dele, mesmo se o proprietário
vir a vender a no proprietário, a no propriedade, ou seja, esse direito de superfície é um direito real sobre coisa alheia assegurado no título de propriedade. Então, para isso que serve o direito de superfície. É muito comum, por exemplo, na exploração econômica de construção de um shopping center. Eu falei aqui do estacionamento, nos estacionamentos que importam grande investimento. Então, por exemplo, tem aquele estacionamento lá que tem apenas uma cancela e fica um terreno baldio, uma coisa. Aquele outro prédio de estacionamento vai importar um investimento econômico muito maior do explorador, do empresário, nesse sentido. Então, ele vai fazer um contrato de superfície para assegurar uma maior segurança em relação àquela transferência por prazo determinado da possibilidade de exploração econômica do bem. Então, nós temos de um lado o proprietário, o fundieiro, e do outro lado o superficitário, que é aquele que faz a exploração econômica da propriedade imóvel. O parágrafo único dispõe que não autoriza obras no subsolo. Esse dispositivo é interessante para vocês lembrarem no caso de uma prova da OAB, por exemplo, uma letra de lei, mas na prática, tá? Na prática, a jurisprudência tem flexibilizado, por exemplo, a construção de estacionamento no shopping center, que vá em direção ao subsolo, tudo isso tem sido, de alguma forma, flexibilizado pela jurisprudência, tá? Ela é sempre, isso é uma questão importante, pessoal, sempre por prazo determinado, ou seja, ela não pode conceder ad eternum essa exploração econômica, tá? Normalmente são prazos bem longos, mas sempre por prazo determinado, o que distingue também esse direito em relação ao direito anterior que existia no Código Civil de 16, que chamava-se enfiteuse, tá? Que era por tempo indeterminado de forma perpétua. A disciplina jurídica da enfiteuse está ali no AVA para vocês, tem ali bem embaixo na coluna tem algum material extra. Eu tenho curiosidade para saber sobre a enfiteuse. A enfiteuse é um direito que já foi, não tem mais, já foi extinto pelo Código Civil de 2002, não regulamentou mais a enfiteuse, e aí veio a superfície no seu lugar para regulamentar o maior proveito econômico e temporário desses bens. Ela pode ser de forma gratuita, ou seja, o proprietário não receber nada em troca, ceder o terreno, a sua propriedade imobiliária para exploração, ou ela pode ser onerosa, estabelecendo-se um pagamento, pode ser de uma vez só, em relação àquele bem, ou pode ser um pagamento parcelado, assemelhando-se aí a um aluguel mensal, tá? O superficiário tem aqui como obrigação zelar pelo bem imóvel, evidentemente, e é ele que deve arcar com os tributos que incidirem sobre o imóvel, por exemplo, o IPTU. Então, no caso, no proprietário, ele vai ceder a superfície, e quem vai ser responsável pelo pagamento dos impostos vai ser, ou, por exemplo, se tiverem um condomínio edilício, vai ser o superficiário, tá? Vejam que interessante, pessoal, que esse direito de superfície pode se transferir a terceiros, olha que interessante. Então, o superficiário tem o direito de comercializar esse direito, ou seja, de monetizar a partir desse direito de superfície. Então, ele pode ceder para outro, fazer também a exploração econômica desse direito que já lhe é próprio, sem que o proprietário receba nada em troca. Então, o superficiário, ele recebeu aquele terreno para exploração econômica, daqui a pouco ele busca uma parceria para investimento naquele terreno, sem que o proprietário tenha nada com isso. E a morte do superficiário, essa é uma questão super importante. A morte do superficiário não extingue o direito de superfície, como na locação, por exemplo, a morte do locatário.
aqui os herdeiros vão herdar esse direito de superfície. E aí, nesse caso, continuando a superfície pelo prazo anteriormente estabelecido. O código também determina um direito de preferência, que é chamado de preempção ou prelação, tá? Preempção e prelação são sinônimos de preferência. Ou seja, vamos supor que está lá, ele fez uma superfície, o proprietário, fez a superfície. Ele pode vender a propriedade dele? Pode, ele pode vender a propriedade dele no curso do direito de superfície, mas o novo proprietário tem que respeitar o prazo do direito de superfície. Não é que ele não possa vender, não possa comercializar o direito dele de propriedade, só que essa propriedade tem uma restrição, tá? Por exemplo, uma superfície de 20 anos, tá? Aí, então, ele, mas eu não quero, eu vou vender esse meu terreno. E aí ele pode colocar para vender, mas o novo adquirente deve respeitar o prazo de superfície, porque é um direito real erga omnes. A lei estipula que, em caso do proprietário querer vender o seu direito e vice-versa, se o superficiário, como eu disse, que tem a possibilidade de negociar o direito de exploração com terceiros, eles têm direito de preferência. Ou seja, em igualdade de condições, então, prefere o proprietário ou superficiário nesse sentido. Ok, gente? Como se extingue esse direito de superfície? Pelo advento do termo. Lembra do conceito de termo? Aquele dia certo, né? Aquele dia certo, prazo determinado, que vai dispor a respeito da extinção. Então, 5 anos é o prazo. O termo final é no dia, hoje é 25 de outubro de 2026. Então, são 5 anos, no dia 25 de outubro se extingue o direito de superfície. Por isso que se diz que a propriedade é resolúvel, no sentido de que ela está sob uma condição resolúvel, ou melhor, um termo resolúvel, não condição, um termo resolúvel que vai fazer com que a propriedade se resolva, ou seja, ela vai se consolidar na mão do proprietário em determinado momento que está estipulado no contrato. Além dessa hipótese, também o Código prevê a extinção do direito da superfície pelo desvio de finalidade, ou seja, se foi concedida superfície para um determinado fim, se foi concedida superfície para um determinado fim, e esse fim estiver não sendo obedecido pelo superficiário, então é possível que seja requerida por desvio de finalidade a extinção da superfície. E depois também pela desapropriação. Eu sei que muitos de vocês não tiveram ainda desapropriação, que é um dispositivo do direito administrativo, significa que o Estado, pessoal, requer uma propriedade, então ele vai desapropriar a ideia de retirar a propriedade de um indivíduo, de um sujeito. Douglas, tá aí o Douglas? Não. Mandando uma mensagem aqui. Oi, Sora, sim, estou aqui. Ah, não, é outro Douglas. Ah, tá. Ah, tá, tá dizendo que tá com problema de internet, tá. Então tá. Então, a desapropriação, pessoal, ela diz respeito a uma ação do Estado, por exemplo, para construir uma estrada, para construir uma praça, então ele vai desapropriar, tirar a propriedade de alguém mediante justa indenização, prévia e justa indenização. Então, vamos supor que essa propriedade que o Estado vai requerer para interesse social, interesse público, essa propriedade esteja sob uma superfície. Então, existia ali um direito real sobre coisa alheia, que é a superfície, mas o proprietário explorando aquele bem. Quem que vai ser indenizado em relação à desapropriação? Vejam que também o superficiário, nessa hipótese, ele é pego desprevenido. Por quê?
porque era algo que fugiu ao curso normal da superfície. A superfície estava lá por 20 anos. Daqui a pouco, o Estado resolve que uma estrada vai passar naquele local lá onde estava o superficitário fazendo a exploração econômica. Então, nesse caso, também o superficitário vai receber um direito de indenização, tá? Isso aí vai ser calculado na proporção de cada um, tá? E no final do direito do prazo da superfície, então, o que se tem? A propriedade se consolida de forma plena em favor do proprietário, sem qualquer direito de indenização. Então, o proprietário vai receber aquela propriedade com a construção que, porventura, tenha sido feita. Recebi a tua mensagem, Douglas, boa noite. Então, então, o proprietário, vamos supor que ele tenha feito a superfície com uso do jeito para exploração econômica de um estacionamento com prédio, para fazer um prédio de estacionamento. Então, normalmente é uma empresa, né? Vai fazer essa exploração, mas pode ser uma pessoa física também, pessoa física ou jurídica. Então, construiu o prédio de estacionamento, fez a exploração lá por 20 anos. Terminou o prazo de superfície. Bom, aí a propriedade vai totalmente para o proprietário, com todas aquelas acessões, benfeitorias que, porventura, a propriedade tenha recebido do superficitário, sem qualquer direito de indenização. Ah, mas ele construiu, ficou super bonita a obra, mas ele sabia que a obra ia terminar, por isso que a superfície, normalmente, pessoal, são prazos grandes, para compensar o investimento do superficitário. Então, ele já sabe que ele vai explorar aquela propriedade, sei lá, por prazo de 20, 30 anos, e aí depois, então, ele passará para a conta do proprietário, ok? Aqui no nosso material, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem um infográfico, pessoal, com as principais diferenças do direito de superfície e da locação, porque que alguém vai locar, por exemplo, uma propriedade, tá? Depois nós temos aqui um caso da morte do superficitário, tá? Então, nós já vimos aqui, então, se transmite para os herdeiros a superfície, continuam os herdeiros possibilitando a exploração econômica. Um artigo bem simples aqui, com a explicação sobre o que é o direito de superfície, e aqui já é outro tema da servidão. Ok? Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Passamos, então, para a servidão, tá? Então, a servidão, pessoal, é também direito real sobre coisa alheia. E o que é o direito real de servidão? Então, é a hipótese, aqui eu coloquei uma fotografia do direito real da servidão de passagem, mas é a hipótese em que o dono de um prédio, que é o prédio serviente, possibilita uma utilidade a outro proprietário do prédio dominante ou dos prédios dominantes em relação ao seu bem, ao seu prédio, né? Lembrando sempre que quando o código usa o termo prédio, ele não está se referindo a prédio no sentido de apartamentos. Então, nesse caso aqui, nós temos uma propriedade que sofre uma restrição em razão de uma utilidade e comodidade dada a proprietários de prédios diversos. Esses proprietários que detêm essa comodidade e utilidade são chamados de prédio dominante, enquanto que o prédio serviente são aqueles que aquele terreno, aquela propriedade que sofre uma restrição em relação à sua utilidade plena. Então, nesse sentido, nós podemos classificar a servidão por esse direito real sobre coisa alheia
em que vai proporcionar para os proprietários do prédio dominante uma utilidade, comodidade em relação aos proprietários do prédio serviente. Então, nós podemos dizer que essa é uma relação entre prédio dominante e prédio serviente. Já vamos tratar sobre essas formas de servidão, talvez aqui com os exemplos vocês comecem a perceber mais do que eu estou falando. Então, o que a gente está tratando quando a gente fala de servidão? Talvez a mais comum de todas seja a servidão de trânsito ou de passagem. O que acontece na servidão de trânsito ou de passagem? Nós temos a hipótese em que um prédio, ou seja, uma propriedade, sofre uma restrição, sempre um imóvel, tá, pessoal? Sofre uma restrição para permitir o trânsito ou a passagem das pessoas que possuem esse direito, são denominadas titulares da servidão, em razão de serem propriedade ou de terem a posse do prédio dominante. Então, não necessariamente contíguo, não necessariamente um do lado do outro, normalmente até sim, mas pode ser que aqui, vamos supor aqui eu tenha 3 terrenos, tá? 3 propriedades. E aí aqui eu tenho a via pública, tá? Aqui é a via pública. Esse prédio aqui vai sofrer uma restrição para permitir que os sujeitos que são proprietários, possuidores desses prédios aqui, que são os prédios dominantes, possam passar pelo prédio serviente. Vejam que esse também está sendo serviente em relação a esse aqui, tá? Nós já estudamos o direito de passagem forçada como direito de vizinhança, ou seja, a hipótese do imóvel está encravado, esse imóvel aqui não ter acesso à via pública e, portanto, ele obriga, mediante indenização, que os seus vizinhos lhe concedam passagem. É isso a gente dá o nome de passagem forçada, tá? Que é um direito de vizinhança. Já a servidão, pessoal, como eu já expliquei, ela proporciona utilidade e comodidade. Vejam que esses imóveis aqui, eles não estão encravados. Eles teriam acesso à via pública, sei lá, fazendo uma volta, mas em razão da comodidade e utilidade, então, é constituído um direito de servidão para esses proprietários dos prédios dominantes. A ideia do prédio dominante, por quê? Porque ele domina o outro prédio que o serve, por isso essa nomenclatura de prédio serviente, no sentido de que vai servir, vai sofrer a restrição, e prédio dominante, no sentido de que vai dominar o outro, de impor, não impor, porque impõe mediante acordo entre as partes ou mediante o uso capião, como nós vamos ver. Mas domina no sentido de ser aquele que vai usufruir da utilidade nesse sentido. Essa é a maior diferença, muita atenção, entre servidão e direito de vizinhança. A servidão é uma comodidade e utilidade, enquanto que o direito de vizinhança ele está atrelado com a obrigatoriedade e se dá sempre mediante indenização. A servidão nem sempre pode ser gratuita ou pode ser onerosa, e ela se dá em razão de um acordo entre as partes ou por uso capião, como nós vamos ver já já. Então, quais são os exemplos de servidão? Servidão de trânsito, né? Então, para passar. Servidão de aqueduto, um canal para passar, para trazer comodidade. Vejam que é diferente daquilo que nós estudamos, que é justamente o direito de vizinhança de aqueduto, passagem forçada de cabos e tubulações, ou aqui de canalização de aqueduto. Por quê? Porque nessa hipótese,
o proprietário não tem acesso à água que não seja dessa forma. Na servidão de aqueduto é uma facilidade, uma comodidade. Pode ter também, pessoal, uma servidão de iluminação ou ventilação. Ou seja, está estipulado que não pode haver uma construção que no prédio servente que impeça ou que diminua a iluminação e ventilação para o prédio dominante. Então, por exemplo, essa servidão irá importar que determinado terreno possa estipule lá mediante contrato, vamos supor, que ele não vai poder construir no prazo, na altura de até tantos metros. Por quê? Porque ele está cedendo uma servidão ao prédio dominante que não detém uma servidão de iluminação e ventilação. Se não houvesse essa servidão, como eu já falei para vocês a respeito do direito de propriedade, o sujeito pode explorar economicamente, obedecendo o plano diretor, evidentemente, as normas ambientais e municipais, como lhe aproverem. Pode construir, pode tapar o direito de sol do outro, não tem qualquer limitação nesse sentido. A servidão de pastagem, vejam que interessante, ela confere ao pecuarista do imóvel vizinho o direito de que o gado dele penetre e se alimente no pasto do imóvel servente. Então, é uma servidão, claro, bastante antiga, chamada de pastagem. E de não construir a certa altura, vai se relacionar com essa servidão que nós vimos aqui de iluminação e ventilação. Qual é a característica, então, da servidão que é muito importante, pessoal? A servidão é um direito real. Como todo direito real, onde é que ela deve estar transcrita? No registro de imóveis. Então, a servidão, ela precisa estar transcrita no registro de imóveis para existir, como todo direito real. Ele precisa estar transcrito no direito real, no registro de imóveis, porque, já disse aqui, a servidão se dá sempre entre imóveis. Então, essa é a diferença entre servidão e direito de passagem. O direito de passagem, pessoal, ou a servidão relacionada ao direito de vizinhança, a passagem forçada, ela ficou conhecida durante um tempo como servidão legal. Por quê? Porque é aquela imposta pela lei. Hoje a doutrina não utiliza mais essa nomenclatura foi deixada de lado, porque ela não expressa exatamente a natureza jurídica da servidão, que é sempre comodidade, utilidade. Então, como que é comodidade e utilidade, que é um acordo entre as partes, pode nascer de uma obrigação legal. Então, por isso que se abandonou pela doutrina e a jurisprudência o termo servidão legal. Mas se vocês forem ver, assim, encontrarem alguma nomenclatura, terminologia relacionada à servidão legal, lembre-se que ela significa o direito de vizinhança à passagem forçada. Então, por isso, ela é abandonada. Hoje, quando se fala em servidão, ela é sempre uma servidão voluntária, no sentido de que as partes, por acordo de vontades, elas resolvem prestar comodidade e utilidade à outra parte. Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Comentários? Tá bem tranquilo, prof. Joia. Como é que a gente pode classificar essas servidões, pessoal? A gente pode classificar ela de forma contínua, ou seja, ela vai existir independentemente da ação humana, tá? Então, um aqueduto, por exemplo, uma ventilação, ela está sempre existindo, tá? Ou descontínua, ela vai depender da ação humana. Por exemplo, a servidão de trânsito ou a retirada de água. Pode ser que alguém tenha uma servidão de retirar a água de determinada propriedade. Então, ela não se dá de forma permanente. Vai lá o sujeito, vai lá, tira a água um dia,
que a tempo, vai lá, tira a água outro dia. Ela pode ser positiva, no sentido de praticar um determinado ato, ou negativa, se abster de praticar um ato, por exemplo, não edificar. Tá? Aqui, dessas classificações, talvez a mais importante seja ela ser aparente ou não aparente. O que significa isso? Eu enxergo que existe uma servidão naquela hipótese, ou eu olhando esses dois prédios, eu não vejo que tem uma servidão entre eles, e eu preciso consultar, claro, sempre o registro de imóveis para saber se essa servidão existe ou não. Então, por exemplo, se eu vejo dois terrenos, um do lado do outro, tá? E duas casas ali, pode ser que exista uma servidão entre os proprietários daquelas duas casas, no sentido de impedir que seja construído um prédio que vá tapar a iluminação deles, ou que não edifiquem até mais do que 3 pavimentos. Então, é algo que as pessoas olhando de fora não enxergam que possa existir uma servidão entre os prédios vizinhos. Já a servidão de trânsito, como eu coloquei aqui nessa fotografia, as pessoas enxergam, olha, ali tem uma servidão, as pessoas passam para facilitar, para encurtar o caminho. Então, normalmente, a servidão de passagem, ela serve para quê? Para dar um atalho, para dar uma comodidade, para servir aquelas pessoas vizinhas a um acesso mais facilitado a determinado, por exemplo, ponto de ônibus, a via pública, etc. Tá? Escoamento da produção, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Como se constitui a servidão? Já falamos um pouquinho sobre isso, né? Vamos ver o que dispõe o artigo 1378. Tá? Então, ela dá o conceito de servidão, utilidade para o prédio dominante, e grava, olha que interessante, grava, restringe o prédio serviente que pertence a dono diverso. Isso é uma questão importante, porque eu não posso estabelecer servidão do mesmo proprietário. Eu não posso, eu tenho 2 terrenos e eu faço servidão entre um e outro. Isso não pode. Sempre tem que ter proprietários distintos, tá? E como que se faz a servidão? A partir da declaração expressa dos proprietários, tá? Então, o acordo entre as partes, por isso que é um ato voluntário, tá? Então, pode ser um negócio jurídico que vai se consubstanciar num contrato, tipo, por exemplo, um contrato entre as partes, ou um testamento, tá? Sempre depois desse acordo, é preciso o registro no RGI, no cartório de imóveis, tá? Em regra, é um contrato oneroso, o prédio serviente vai receber uma indenização, mas não obrigatoriamente, pode ser uma servidão totalmente gratuita nesse sentido, diferente do direito de vizinhança, em que essa indenização é obrigatória e prevista em lei, tá? Mas vejam que interessante o que dispõe o artigo seguinte, o 1379, talvez um dos artigos mais discutidos no nosso tema de servidão. Qual seja? A possibilidade da usucapião do direito de servidão. Vejam só, em vez, a gente já viu a usucapião do direito de propriedade, mas é possível, pessoal, fazer a usucapião de direitos reais sobre coisas alheias, de direitos menores do que o direito de propriedade. Por quê? Porque o intuito, o ânimos, não é o ânimos de propriedade, mas o ânimos de ter aquela servidão, no caso concreto aqui. Então, o código prevê a possibilidade, vejam só, de ter uma usucapião da servidão. Então, aquele sujeito, vamos ver como que isso aconteceria. Então, vamos supor que foi feito um caminho atalhando a propriedade vizinha. Então, muito comum no meio rural e até em algumas localidades na cidade. Então, existia um caminho atalhando na propriedade vizinha, todo mundo passa por ali. E aí,
passa. Não foi feito nenhum contrato nesse sentido, como normalmente prevê a lei aqui, e as pessoas estão fazendo a posse desse direito, desse instituto. A posse no sentido de faticamente utilizar daquele caminho, tá? Tendo a posse da servidão. E essa posse contínua sobre essa servidão, ou seja, elas vêm passando naquele terreno há bastante tempo, e a gente já vai ver o tempo que a lei determina. E aí, nesse caso, a lei autoriza que se vá ao registro de imóveis requerer a servidão daquele direito. Ou seja, requerer a transcrição de que aquela posse contínua do direito de servidão seja consubstanciado em direito real de servidão mediante registro no RGI. Então, é possível que aquele fato que tenha de, por exemplo, muito comum esse de trânsito, né, pessoal? Mais comum na jurisprudência. Então, que esse exercício desse direito, vejam que não era um direito que estava já voluntariamente acordado entre as partes com a sua transcrição no RGI. Mas uma das partes, que é a dona do prédio dominante, vem exercendo esse direito por um prazo. E aqui qual é o prazo? 10 anos, se tiver justo título e boa-fé, e 15 anos, se não tiver título e boa-fé. Então, desculpem, 20 anos pelo código, mas eu coloquei aqui 15 anos porque ficou incongruente, eu vou falar por quê, tá? Então, o que a lei prevê? A possibilidade da uso capião do direito de servidão aparente. Por que aparente? Porque eu só posso ter posse, pessoal, no sentido de exercício fático de algo que seja visível. Como que um fato que não é visível vai estar sendo exercido? Por exemplo, tem uma casa e outra casa, uma do lado da outra. Elas são vizinhas há 30 anos. A gente não pode dizer que tem uma servidão ali que se construiu ao longo dos anos de que nenhuma das duas pudesse edificar. Claro que não. Elas não edificaram porque as circunstâncias concretas fizeram com que não houvesse uma exploração econômica no sentido de interesse de edificar maior. Mas pode ser a qualquer momento, uma delas pode vender a casa e dali da casa virar um prédio, sei lá, de 10, 15 andares. Tá? Agora, elas poderiam ter ido lá no cartório há mais tempo e ter feito um contrato de servidão registrado de não edificação. Tá? Claro que vai ser difícil que isso aconteça, porque o proprietário não quer limitar a possibilidade de exploração e a sua propriedade por nada. Por isso que apenas as servidões aparentes é que são passíveis de uso capião. Aí por que eu disse aqui que ficou incongruente? Porque nós vimos que a uso capião de boa-fé do direito de propriedade tem o prazo de 10 anos. E a uso capião extraordinária, que é para quem não tem boa-fé e justo título, ou seja, tem má-fé e não tem justo título, pelo Código Civil, o prazo é de 15 anos, conforme o artigo 1238. E aqui, a lei estabeleceu para servidão o prazo de 20 anos, ou seja, maior que a própria uso capião, ou seja, maior que o próprio direito de propriedade, no caso concreto. Então, a doutrina aponta essa incongruência. Mas, na prática, pessoal, não verifiquei nenhuma decisão afastando o prazo de 20 anos para 15 anos. Então, normalmente, a jurisprudência tem colocado prazo maior nesse sentido. Outra questão que a doutrina traz, pessoal, quanto à posse desse direito de servidão, esse que vai virar, então, futuro direito de servidão, chamado de quase posse, lá no direito romano.
para se distinguir da posse que vai virar propriedade. Hoje não se fala mais sobre quase posse, tá? Então, a gente fala da posse sobre o exercício de posse sobre o direito de servidão, tá? Então, tem a posse para a servidão, que é diferente da posse com o intuito de propriedade. Então, vai depender, claro, que alguém que tem o direito, que está passando sempre por um terreno, não vai reivindicar a propriedade daquele terreno, vai reivindicar o quê? O direito de continuar passando, porque não, faticamente não tem exercido atos sobre quem quer ter a propriedade, mas, pelo contrário, faticamente tem exercido atos sobre quem quer ter a servidão de passagem naquele terreno serviente. Claro, gente? E aí nós temos uma súmula super antiga do STF, quando o STF ainda regulamentava muitas questões do direito civil, ela permitindo, então, a servidão de trânsito, que, em princípio, poderia não ser uma servidão permanente, porque a servidão de trânsito a pessoa passa, depois vai passar outra hora, mas ela é uma servidão aparente. Então, desde que haja obras, desculpe, a respeito de visualizar ali uma servidão de trânsito, aí sim nós podemos ter uso capião. Vou explicar melhor. Por exemplo, eu tenho duas fazendas, tá? E existe o sujeito da fazenda vizinha, passa pela fazenda do outro para chegar à estrada. Uma hora ele passa por um lado, outra hora ele passa pelo outro lado. Vejam que nessa hipótese, ele não fez obras de natureza permanente. Ele não concretizou a aparência da servidão. Ninguém sabe que o sujeito passava por ali, a não ser um ou outro que de vez em quando vê ele passando. Mas já aquele sujeito que fez o caminho, que arrumou o caminho, às vezes passa com o seu gado. Então, vejam ali que ele tornou aquela servidão aparente. Aquele caminho já está aquele caminho pisado, arrumado, para que, de fato, ele sempre se sirva daquela mesma estrada. Então, nesse caso, essa servidão pode se tornar possível de ser uso capita, tá? Como eu falei, pessoal, normalmente, tá? A servidão, ela se dá por um acordo entre as partes. Então, a servidão vai constituir uma serventia, ou seja, uma utilidade, uma comodidade para os demais prédios. Ela sempre tem que ser com donos diversos. Então, é possível, por exemplo, vamos supor que o sujeito lá tenha um terreno enorme. Ele resolva lotear o terreno. E aí ele pensa o seguinte, olha, para eu vender melhor esse terreno, é bacana que eu faça um caminho e esse C aqui, que ficaria um terreno pior, né? Ele tenha já o direito de servidão, para facilitar aqui o acesso à via pública, que tem uma parada de ônibus que é melhor. Então, ele vai fazer esse desmembramento do direito de propriedade. Só que ele ainda é proprietário de A, B e C. Então, aqui nós não temos o direito de servidão. Mas depois que ele transfere a propriedade para um terceiro, então vamos supor, ele vendeu aqui o C. Então, aqui nós já pode fazer esse registro de servidão no RGI, tá? Normalmente, pessoal, a servidão é perpétua, ou seja, ela se prolonga no tempo. Ela pode ser por prazo determinado também, já que, via de regra, é um acordo entre as partes. Mas, normalmente, ela se dá por prazo indeterminado, de forma contínua. E quem é que tem que fazer as obras, pessoal, para conservar aquela servidão? Vamos supor a servidão de passagem lá, que é uma estrada para passar o escoamento da produção. Quem vai usufruir dessa passagem?
Então, normalmente, as obras, elas vão se dar pelo dono do prédio ou os donos do prédio dominante, né? Pode ser que tenham vários proprietários que façam uso daquele direito de passagem, por exemplo. Então, eles vão ratear proporcionalmente aquelas obras necessárias. Mas pode ser, tá, que seja feito pelo próprio prédio serviente, ou seja, aquele que está sofrendo a restrição, tenha o dever de conservar a coisa, desde que, evidentemente, isso esteja no título, no combinado que as partes fizeram a respeito do direito de servidão. E a qualquer momento, o dono do prédio servente pode abandonar a sua propriedade, ou seja, eu não quero mais conservar isso aqui, nem que eu perca essa propriedade disso aqui em favor desses sujeitos aqui. Né? Então, é uma possibilidade de renúncia ou de abandono desse direito de propriedade, onde era estabelecida a servidão, em favor dos donos do prédio dominante, o código prevê, para não onerá-lo de forma exponencial. Ele disse, não estou ganhando nada com isso, está só me dando despesa, então eu prefiro nem ser mais proprietário dessa parte aqui do meu terreno, porque eu sou proprietário de tudo, mas essa parte aqui eu prefiro abrir mão e dar para eles que usam, eles que sejam proprietários desse bem. É possível que isso seja estabelecido dessa forma. Então, pessoal, outra questão importante em relação à servidão é que se ela é para determinado fim, ela não pode ser ampliada para outro. Ou seja, vamos supor que seja uma servidão de passagem de pedestre. Óbvio que se ela for de menor ônus, ela vai excluir as mais onerosas. Se ela é uma servidão de carro, ela vai abarcar também a de pessoas, tá? Agora, existe aqui uma exceção a essa regra. Qual? A do parágrafo 3º. Vejam, essa exceção diz respeito com a função social da servidão. Quando as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem servidão maior, largueza, o dono do prédio serviente é obrigado a sofrê-la. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui uma indústria, tá? 2 terrenos, aqui eu tenho uma indústria, e a indústria faz escoamento da produção dela mediante passagem no prédio serviente, tá? Mas vamos supor que seja desenvolvido um novo transporte com rodas maiores para escoar essa produção de forma mais célere e mais barata. Então, nessa hipótese, esse dono do prédio servente, que antes dispunha uma passagem de tantos metros para o transporte no prédio dominante, vai ser obrigado a aceitar uma servidão maior no seu prédio. Por quê? Porque as necessidades da indústria vão ao encontro da necessidade de escoamento da produção. Mas aí, para evitar a perda desproporcional do prédio, do dono do prédio servente, a norma dispõe aqui a respeito de uma indenização que ele tem direito por esse alargamento, esse excesso. Tá? Depois, pessoal, aqui as servidões, a questão do princípio da indivisibilidade, deixa eu explicar. Tá? Então, a servidão não se adquire nem se perde por partes, ou seja, tá? Vamos supor aqui, a gente já falou sobre isso, tá? As servidões prediais são indivisíveis, tá? E subsistem no caso de divisão dos imóveis, em benefício de uma das porções do prédio dominante, continua a gravar cada uma dos prédios servientes, salvo se por natureza o destino só se aplicarem à parte. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Tá? Então, vamos supor aqui que tenha um direito de passagem aqui nessa servidão, tá? Que ela beneficia todos os prédios dominantes, então A e B,
tá? Se beneficiam do direito de passagem pelo prédio C, tá? Aqui está a via pública. Vamos supor que o C resolva desmembrar o seu terreno em duas partes. Então, aqui eu tenho C1 e aqui eu tenho C2. O que que vai acontecer em relação à servidão de A e B? Vai continuar existindo no prédio C1. Não vai deixar de existir em razão do desmembramento do terreno de C. Agora, se em vez dele desmembrar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar a caneta. Se em vez de ele desmembrar aqui o terreno, ele desmembra aqui, então eu tenho C1 aqui e C2 aqui. Então, o que que vai acontecer? O direito de A e B permanece em relação aos prédios que foram desmembrados. Então, permanece em relação a C1 e permanece em relação a C2. Tá? Vocês já estão botando ali o nome no chat, tá bem? Eu coloco aqui a chamada e vocês colocam. Vamos pôr isso pra mim. Tá? E aí aqui, pessoal, tem um aspecto processual super importante, principalmente quando vocês vão se deparar depois para fazer a prova da OAB e vão ver algumas decisões na jurisprudência, que são as ações que protegem o direito de servidão. Então, nós temos a ação confessória, olha o nomezinho da ação, boa para uma prova, né, gente? Então, o que que é essa ação confessória? É a ação que visa o reconhecimento judicial da servidão. Então, é possível que o sujeito entre com o nome de ação de uso capião de servidão ou com ação confessória. Esse nome vem lá do direito romano, na esteira de que o direito de servidão é um direito que foi construído e foi regulamentado pelo direito romano, tá? Depois nós temos a ação negatória, ou seja, eu quero negar que existe uma servidão no meu prédio, aqui sobre meu prédio, e então eu entro com uma ação negatória de servidão, ou posso entrar com uma ação, isso a gente viu, pessoal, em algumas decisões ali, de reintegração de posse, alegando o quê? Que o sujeito está turbando a minha posse ao passar indevidamente pela minha propriedade sem a minha autorização. Aí ele vai alegar na defesa dele que ele está exercendo uma servidão de passagem, que ele teria direito, ou que ele tenha uso capião desse direito de passagem, e então a gente vai discutir normalmente essa questão da posse junto com a proteção jurídica e o reconhecimento da servidão. Por isso aqui sempre falei em ações possessórias, ação de uso capião, pode ser ação de obrigação de fazer ou não, por exemplo, uma obrigação de construir uma estrada, uma obrigação de conservar a servidão, de não conservar ou de não passar por determinado aspecto. Só o nome de vocês. Alguém quer falar? Não? Ô, Sora, Hum, tu pode voltar ali a última explicaçãozinha, porque cortou aqui para mim. claro. Cortou não, né? A minha mãe me chamou aqui. Daí eu não consegui Deixou pegar. de cortar, né? Me cortou ali. Tá, claro, posso sim. Tá? Então, aqui na servidão, tá? Na servidão, o que que é a servidão? Então, direito real sobre coisa alheia.
tá? Que vai possibilitar comodidade e utilidade em relação ao dono do prédio dominante para com o dono do prédio serviente. Ou seja, o dono do prédio serviente, ele deve suportar o tipo de restrição na sua propriedade. Como se trata de um direito real, ela deve estar onde? No RGI, tá? No Registro de Imóveis. E ela se dá sempre por um acordo de vontade entre as partes. Então, sempre por um negócio jurídico seguido da transcrição do registro no RGI. Então, por exemplo, sempre com dois proprietários de prédios distintos. Então, é possível que eles façam um acordo de, olha, nós vamos combinar aqui que tu não pode edificar. Por quê? Porque aqui, ó, tem o mar logo adiante, e se tu edificar, vai tirar minha vista para o mar. Então, eu vou te dar uma compensação financeira e tu fica obrigado a não edificar. Isso é uma servidão não aparente, porque ninguém enxerga que existe a impossibilidade do sujeito edificar. Mas ele pode vender a propriedade dele? Ele pode vender. E aí ele vai vender, vamos supor, por uma empresa hoteleira que quer construir um prédio. A empresa hoteleira tem como dizer que não sabia que existia uma servidão de não construir? Não, porque sempre a servidão está no RGI. A gente já falou várias vezes que se a gente quer saber se existe algum ônus, alguma restrição no imóvel, a gente tem que tirar uma certidão no RGI. E ali vão aparecer todas as servidões que, porventura, possam existir sobre determinado imóvel, sobre determinado prédio. Então, as servidões, elas podem ter essa natureza de não edificação, de não construir, de retirada de água, mas a mais comum hoje é a servidão de passagem, ou seja, possibilitar ou que pedestres ou que determinado veículo, por exemplo, passe na propriedade vizinha. Ela pode ser um sujeito, pessoal, que seja o prédio dominante, ou podem ter vários sujeitos de prédio dominante. Por exemplo, todos os vizinhos daquela área, daquele lado, lá do lado leste, vão passar por aquela passagem no prédio serviente. E o dono do prédio serviente vai suportar aquela passagem sem poder reclamar. Por quê? Porque ele acordou nesse sentido. Fora essa hipótese, existe ainda a possibilidade da uso capião da servidão, ou seja, o sujeito que vem exercendo desde que é aparente, então, desde que seja uma servidão aparente, por exemplo, a retirada de água é algo aparente, e de forma contínua, tá? Então, fez um aqueduto de forma contínua, tá? Para retirada de água, ele pode usucapir. Então, não havia um acordo, mas ele fez, claro, com a tolerância, muitas vezes, né, gente? Com a tolerância, porque é algo visível, do dono do prédio serviente. E aí, no prazo de 10 anos, ou no prazo de 15 anos, 20 anos, desculpem, ele vai ter a titularidade desse direito, desde que ele requeira judicialmente. Como que ele vai fazer essa requisição? Vai propor uma ação judicial para reconhecer essa servidão. E qual é o nome dessa ação judicial? O nome dessa ação é a ação confessória. O nome é horrível. Por quê? Porque faz parte da tradição no direito romano que as ações tivessem um nome. Hoje, pessoal, o direito de ação não é um direito de ação nominal, ou a gente diz que hoje o direito de ação é abstrato, no sentido de que ela não é vinculada aos nomes que a lei atribui para que a pessoa possa, então, se utilizar daquela nomenclatura e propor ação. Normalmente, quando eu, por exemplo, na Defensoria Pública vou entrar com uma ação, eu coloco ação civil. Não preciso nomear a ação, tá? Então, o que aparece no direito real muito dessas nomenclaturas? Por quê? Porque é um direito de tradição calcada na tradição do direito romano, em que esse direito de ação ele correspondia ao direito de ação elencado pelas institutas. Hoje o direito de ação não é assim, eu ponho lá direito à reparação, direito à ação civil. Então não se escreve o nome de ação, mas por uma tradição ainda se utiliza essas nomenclaturas antigas. E vocês vão ver na jurisprudência essa referência.
a ação confessória. O que é ação confessória? Para o reconhecimento judicial da existência da servidão, também utilizada para reconhecimento judicial de usufruto, uso e habitação, que a gente já vai estudar, tá? Então, é uma ação para reconhecimento de direito real sobre coisa alheia. Ação negatória, negando aquele direito real sobre coisa alheia. Normalmente, ações possessórias estão vinculadas à discussão sobre servidão. Por quê? Normalmente, o sujeito está lá, ele vai tentar que aquela passagem seja de forma contínua, o sujeito que está sofrendo aquela passagem não quer tolerar aquilo, então ele vai entrar com uma ação, desculpem, de manutenção de posse. Ele diz, opa, está turbando a minha posse. Aí o outro vai se defender e vai dizer, não estou turbando a posse. Eu estou usufruindo do meu direito de servidão que eu já uso capi. Então, eu faço um contrapedido requerendo reconhecimento dessa servidão em razão da uso capião dela. Então, isso é algo muito comum. Além disso, pessoal, outros nomes de ação que vocês podem ver relacionados à servidão pode ser ação de uso capião de servidão, em vez do sujeito do advogado botar ação confessória, coloca ação de uso capião ou ação de obrigação de fazer ou não fazer algo relacionado à servidão. Outro nome que aparece também da tradição do direito romano é enunciação de obra nova. Quando alguém vai querer construir algo indevidamente, o outro vai dizer assim, opa, essa construção é indevida. Então, vai querer construir lá, vamos supor, a estrada na minha propriedade. Eu posso denunciar nesse sentido a ação de enunciação de obra nova, tá? Apenas para efeito aqui de vocês conhecerem essa nomenclatura. É uma nomenclatura que vocês vão possivelmente trabalhar lá em direito processual, que é onde vocês estudam o direito de ação de forma abstrata, os requisitos para processualmente defender direitos materiais, que é o que a gente está estudando aqui, são direitos materiais, ou seja, quando que aparece a servidão, quando não aparece. Mas não quero deixar que vocês, como vocês podem, e a gente vai ver um caso, de fato, vai ser o objeto do trabalho de vocês, essas nomenclaturas podem aparecer e vocês já terem essa ideia da ação confessória, da ação possessória, certo? Certo, muito obrigado, Sora. E aí vamos para a extinção do direito das servidões, tá? Então, como se extingue o direito de servidão? Então, se extingue pela renúncia do proprietário dominante, ou seja, ele não quer mais usar aquela servidão, tá? Ele não vai mais utilizar daquela passagem, ele expressamente abre mão dessa servidão, então tem que levar a registro, evidentemente, e essa renúncia, se for o valor da servidão for superior a 30 salários mínimos, isso, claro, vai ser apurado no caso concreto, tem que ser por escritura pública. Normalmente tem que ser por escritura pública, tá? O cartório vai exigir que assim o faça, tá? Pode ser também pela perda da utilidade, da comodidade da servidão, por exemplo, o poder público construiu uma estrada que passa bem ali naquele imóvel que usava o caminho passando pelo imóvel vizinho. Agora ele não vai mais usar porque já tem uma estrada na beira, na porta dele. Então, não tem mais utilidade aquela servidão. E aí, com o tempo, ele vai poder pedir o resgate da servidão. Nesse sentido, a gente fala em resgate quando o dono do prédio servente, então, pede o cancelamento dessa servidão. Então, ele vai pedir o cancelamento quando? Quando houver essa renúncia expressa, quando houver a perda da utilidade ou comodidade, em razão de novas obras, ou quando o dono do prédio servente pagar uma indenização, por exemplo, para o dono do prédio dominante, eles fizeram um acordo nesse sentido, e ele faz um distrato, né? A ideia do contrato como um distrato, nesse sentido, desfazendo essa servidão. Depois, pessoal, aqui aparece no código ainda a forma de extinção no 1389,
tá? Apenas para conhecimento de vocês. Quando a propriedade estiver na mesma pessoa, eu já disse para vocês que não pode, então não tem servidão. Então vamos supor que existia uma servidão de passagem de uma fazenda ao lado da outra. Aí o sujeito vai lá e compra a fazenda vizinha. Acabou a servidão, não tem mais servidão. Aí depois ele vai vender essa fazenda. Então pode voltar a servidão. Pode, porque como é pela vontade dele, ele pode resgatar ou não, tá? Pelo não uso durante 10 anos contínuos. Isso é uma questão interessante. Então, assim como pode haver o direito adquirido à servidão em razão do dono, do proprietário do prédio dominante, fazer uso de uma servidão pelo prazo de 10 ou 20 anos e receber um direito, também o não uso por esse sujeito, aí é que o prazo é menor, 10 anos, pode fazer com que então, o dono do prédio servente requeira a extinção da servidão em razão desse não uso. Tá? Aí depois eu quero falar ainda hoje de forma bem né, rápida, porque a gente não se debruça bastante sobre esses institutos, mas eles aparecem lá no código, que é a concessão de direito real de uso e a concessão de direito real para fins de uso para fins de moradia. Tá? Esses dois institutos, eles se aproximam muito ao direito de administrativo, já vou falar sobre eles, só quero, antes de fazer essa menção, mostrar aqui no código, no AVA, desculpem, o material sobre servidão. Então, gostaria de fazer essa referência aqui. Então, nós já vimos o material aqui sobre a superfície, tá? E depois aqui a gente tem um material complementar sobre servidão. Aqui o prazo de uso capião da servidão. Então, fala um pouquinho sobre esse prazo lá de 20 anos, a doutrina estabelecendo que tem que ter congruência, deveria ser de 15 anos e não 20 anos, em razão da incoerência com prazo maior da uso capião extraordinária. Então, aqui tem um infográfico falando um pouquinho sobre essa uso capião. E depois aqui tem tem uma decisão, desculpem, sobre o caso aqui que vai ser objeto de servidão aqui, outro caso de servidão trabalhado em aula, tá? Então, aqui falando um pouquinho dessa divergência sobre a comprovação de obras contínuas e a possibilidade de reconhecimento judicial da servidão, que é justamente o caso que vocês vão analisar como tarefa que vai valer nota. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Tá? Não estou conseguindo voltar. Ah, não, só estou cheia de aba. Então, esse aqui tá o inteiro teor, para quem tem dificuldade ainda, pessoal, de buscá-lo no STJ. E aí vocês têm uma tarefa, é por isso que eu queria, antes de falar da concessão para fins concessão especial para fins de moradia, então vocês têm uma tarefa aqui que eu quero explicar, que vai valer consideravelmente a nota de vocês na G2, ou seja, a segunda parte da nota que vai formar a nota do bimestre em direitos reais. Qual seja, pessoal? É fazer diferença a partir da análise desse caso concreto. Então, o que eu quero que vocês façam? Um relatório do caso abaixo, tá? O que trata desse caso, tá? Esse recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi. O inteiro teor dessa decisão tá aqui. Aqui, ó. Então, como eu abri ali, vocês podem abrir, tá? Ou vocês podem buscar diretamente no STJ, tá? Tá aqui o número, tá? E ela faz, no curso do processo, ela faz bastante essa distinção entre servidão de passagem e direito de vizinhança, direito de passagem forçada.
Então, eu quero que vocês façam um relatório desse caso concreto e, ao final, estabeleçam essa distinção entre esses dois institutos. É talvez a parte mais importante nessa parte de direitos reais sobre coisa alheia. Ok? Dúvida, gente? Para quando é o trabalho? O trabalho tem que ser postado aqui no AVA e ele vence 22 de novembro. Ou seja, vocês têm aí quase 4 semanas para fazer o trabalho, tá? E dia 22 de novembro é o dia também da avaliação G1. Então, à meia-noite, vai vencer o trabalho e vocês vão ter já terminado a nossa prova, que chama, enfim, essa atividade avaliativa do AVA. Ok? Então, não deixem de acessar o AVA aqui, tá aqui, ó, em direitos reais de gozo e fruição, superfície, servidão e concessão especial de uso, essa tarefa que vocês já podem, já está aberto para ser realizada, tá? Aqui tá a matéria de enfiteus também, que eu já comentei com vocês, que é um direito real que foi extinto pelo Código Civil de 2002, tá? Tem aqui um infográfico para vocês compararem um pouquinho e um material complementar sobre esse direito de enfiteus. Aliás, pessoal, depois aqui, ó, da prova G2, que não está ainda publicada, né, evidentemente, mas depois dessa prova, todo o material aqui é um material complementar do nosso curso. Então, vocês podem acessar como forma de complementar os estudos em casa, tá? E por fim, então, para a gente encerrar a parte da aula de hoje da minha exposição, nós vamos tratar do direito real de concessão de uso para fins de moradia e concessão especial de uso. Vejam que, né, esse direito aqui é um direito também tratado no direito administrativo, que a ideia da concessão é o Instituto do Direito Administrativo, e ela vai vir ao encontro do grande problema, pessoal, que é a impossibilidade da uso capião dos bens públicos e a possibilidade também de uma maior facilidade do poder público em possibilitar a exploração econômica de seus bens. Então, aqui, na concessão de direito real de uso, ela está estabelecida pelo Decreto-Lei 271, de 67, e pela Lei 11.481. O que prevê essa concessão de direito real de uso? Por isso que é um direito real, e aparece ali no Código Civil, mas cuja disciplina, como eu disse, ela é estabelecida toda pelo direito administrativo, tá? São terrenos públicos ou particulares, tá? Eu posso fazer também um terreno particular, embora seja de menos utilização, tá? Em que eu vá ceder, né? Se aproxima muito nessa hipótese da superfície aqui, mas a superfície não pode ser em imóveis públicos, tá? Para essa fins específicos de regularização fundiária, interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo de terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação de comunidades tradicionais e de seus meios de subsistência, outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Tá? Então, essa é uma hipótese que vai constituir um direito real em favor do concessionário. Tá? E depois nós temos a concessão especial para fins de moradia, ou seja, ela vai se dar quando ela se assemelha muito ao uso capião especial urbana. Lembra o que era o uso capião especial urbano? Aquela hipótese daquele sujeito que tinha moradia em determinada propriedade imóvel por 5 anos e fazia dessa propriedade a sua moradia, desde que o terreno tivesse até 250 metros quadrados, tá? E aí, claro que isso aí estava previsto na Constituição como forma de assegurar o direito à moradia. Então, nós já vimos que era uma forma também
de resguardar a função social da propriedade. Mas a própria Constituição, que trouxe a uso capião especial urbana, tirou, de outro lado, a possibilidade de imóveis públicos, claro, até para que não ocorresse aí, talvez, uma ausência de fiscalização ou benefícios por detrás aí do que a lei, um controle maior para fins de licitação e venda de bens públicos, então não possibilitou o uso capião em bens públicos. Mas, por outro lado, então, em 2001, verificando o grande problema relacionado à moradia e à invasão de terrenos públicos com o estabelecimento de comunidades de forma permanente, como o caso que nós estudamos da Vila Boa Esperança na URGS, então a lei possibilitou, pessoal, que essas pessoas tivessem um título de direito real a seu favor. Claro que não é a propriedade, porque não pode a uso capião, mas concedeu um direito especial de moradia. Então, é nesse sentido que a medida provisória de 2001. E essa medida provisória foi editada, pessoal, e aí a última redação foi dada pela Lei 13.465, que vai estabelecer o prazo até 22 de dezembro de 2016. Tá? Pode ser que daqui 5 anos, novamente, nós tenhamos uma outra alteração até 2020. Ela sempre vai regulamentar uma situação anterior, de forma a dificultar que um estímulo à invasão daqui para frente. Então, sempre possibilitando que o Estado possa fazer algo em relação aos imóveis de 2016 para frente. Tá? A grande questão em relação a esse tema é se trata de um direito subjetivo daquele que preenche o prazo de 5 anos, desculpem, e tem uma propriedade inferior a 250 metros quadrados, se é um direito dele ter essa concessão especial para fins de moradia, ou ainda assim uma atividade discricionária do Estado, ou seja, o Estado pode reconhecer ou pode não reconhecer esse direito no caso concreto, tá? Nós temos nos encaminhado uma jurisprudência no sentido de que é um direito subjetivo do requerente. Vocês podem verificar lá no caso, no AVA, na aba Direito e Moradia, no trabalho que vocês fizeram sobre a favela Puma ou a Vila Boa Esperança, tem uma ação civil justamente de concessão especial para fins de moradia, em que a Defensoria Pública ingressa em favor daquelas pessoas que moram naquela localidade para que seja reconhecido esse direito especial de moradia. O grande entrave que teve naquele caso é que o bem não era da União, mas o bem era da universidade, tá? E aí, por isso que depois foi feito lá um acordo para a universidade passar o bem para a União, para que a União pudesse formalizar esse direito especial de moradia. Assim como a uso capião coletiva, também a concessão especial para fins de moradia pode ser dada de forma coletiva, tá? Então, aqui a lei permitiu também para fins comerciais, além de moradia, também para fins comerciais. Lembra daquele caso que nós vimos, daquela costureira, daquele pequeno mercado que está situado naquela comunidade em que se estabeleceu em determinada localidade. Então, também nessa comunidade, muitas vezes, se nós temos pequenos comércios, e esses pequenos comércios, pela redação estrita da lei, eles não poderiam ser reconhecidos nenhuma titularidade, mas a lei também faculta que pequenos comércios, aqui para fins comerciais, por exemplo, ali foi estabelecido um cabeleireiro, um barbeiro, uma oficina mecânica, um mercadinho, também possa ser beneficiado nesse sentido. Dúvidas, gente? Ui. Tudo certo, prof.
Alguém quer fazer algum outro comentário? Uma questão ali, então a nota a composição da G2 será a atividade e mais algumas questões que vão ser disponibilizadas? Exatamente. A atividade avaliativa no dia 22 e essa tarefa do AVO. Agora eu não Perfeito. me recordo exatamente o peso de cada um, tá lá no plano de ensino de vocês. Se eu não me engano, é 3 pontos essa atividade. Não deixem de fazer, pessoal, a atividade. Tá? É bem simples. Vocês acessam, é super importante que vocês tenham esse contato com a linguagem jurídica, faça a pesquisa no STJ, venha um caso concreto, faça essa análise, é muito importante nesse aspecto. Tá ok? Então é isso, gente. Então tenham todos uma boa noite. Na segunda-feira que vem, reforço, nós teremos aula, tá? Então nós teremos aula segunda-feira que vem. Então, por quê? Porque na outra segunda já nós não teremos dia 15, né? Nós teremos dia 1º, dia 8 e depois dia 15 nós não teremos. Então, nós só temos mais 2 semanas de aula nesse sentido. Então, é importante que vocês venham ou depois acessem o vídeo, tá? Em relação à chamada, pessoal, se vocês tiverem algum problema e tiverem que justificar, não tem problema nenhum. Nesse sentido, só me mandem pelo AVA, porque eu recebo muita mensagem de WhatsApp e depois aquelas mensagens acabam ficando lá para trás, eu acabo esquecendo na hora de fazer um abono de falta nesse ponto. Então, se vocês tiverem alguma questão, me mandem pelo AVA, tá? Ou alguma dúvida mais permanente, assim, porque às vezes no WhatsApp a gente vê e não, se não responde na hora, a mensagem acaba ficando para o final, tá bem? Não, sem problema, Douglas, sem problema, tá? Pode avisar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Só estou pontuando porque às vezes pode aparecer uma mensagem ali e eu acabar me perdendo ou não responder, tá? Então, todos uma boa noite, pessoal. Nos vemos segunda-feira que vem. Boa noite, prof. Obrigada. Boa noite, Boa noite, professor. professora. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, prof. Obrigada. Boa noite, eu que agradeço. Adorei vê-la na quarta-feira, Lisandra. Ai, prof, tava ótimo. Eu que adorei lhe prestigiar, tava Que ótimo. bom. Meus que bom, parabéns novamente. Que bom, que bom. Joia, então.